A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Wagner Silva Oficial. Eu quero desejar a você mais uma vez as boas-vindas e agradecer a você que tem aí se inscrito no nosso canal. Que Deus continue abençoando a sua vida. E para você que está chegando aí pela primeira vez no nosso canal, eu quero te dar as boas-vindas. Que Deus possa te abençoar. Aproveite que você entrou, se inscreva no link que está aí abaixo e compartilhe, esse vídeo da Escola Bíblica Dominical para que mais pessoas, irmãos, possam ser alcançados pela palavra de Deus. Estamos na lição de número 9 do segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical. Lição de número 9 do dia 31 de maio do ano de 2020, que tem por título O Mistério da Unidade Revelado. O nosso texto áureo nos diz assim: a qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios 3, versículo 5. Verdade prática: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. A leitura bíblica em classe encontra em Efésios capítulo 3, versículo 1 ao versículo 13. Eu vou ler aqui alguns versículos que eu grifei para poder dar embasamento à nossa leitura bíblica, amém? Então, eu quero destacar aqui o versículo de número 5, o apóstolo Paulo, ele falando aos Efésios, a qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Versículo de número 8, Paulo agora vai dizer aos Efésios que ele recebe a revelação de Jesus para anunciar esse mistério. Versículo 8 diz: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios por meio do Evangelho as riquezas incompreensíveis de Cristo. O versículo 9, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do ministério que desde os séculos esteve oculta em Deus que tudo criou. Aí no versículo 10, ele dá o canal e o direcionamento e de quem é o emissor desta mensagem, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Então, perceba que o versículo 10, Paulo está dando o canal, por onde a mensagem é transmitida, que é pela igreja, que é a multiforme sabedoria de Deus na terra. Irmãos, o objetivo geral da nossa lição é estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. Os objetivos específicos são explicar o mistério oculto de que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo. Expor
como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas, e mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. A lição está dividida em 3 tópicos, como você sabe, com os seus subtópicos. O tópico primeiro é o mistério oculto no Antigo Testamento. Então, o conceito bíblico para mistério é algo que ainda se encontra em segredo, né? Vem do grego mysterion, ou seja, é uma doutrina secreta que indica alguma verdade que esteve oculta e que passou a ser conhecida. Aí a gente tem uma verdade, né? Uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todo. Então esse é o sentido do vocábulo mistério, aquilo que estava em oculto e aquilo que veio a ser revelado no tempo oportuno e veio ser revelada para, né, benefício de todos. Vamos lá, o desconhecimento do mistério. É preciso pôr em foco o advérbio, né, como, que aparece no texto com valor circunstancial. Noutro século não foi manifestado, né, como agora. Então, o escritor, ele vem colocando, né, esse advérbio como, né, agora, ou seja, nesse exato momento. Então ele diz que noutros séculos, né, este mistério ficou oculto e agora veio ser revelado. A expressão como indica que no Antigo Testamento este mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora o foi desvendado pelo Espírito. Então vale a pena dizer e ressaltar que Cristo é o ápice da revelação, tá? A revelação, ela é progressiva. Por quê? Porque o escritor aos Hebreus, no seu capítulo 1, do versículo 1, ele vai dizer: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Então perceba que o ápice da revelação é Cristo, tá? E agora esse mistério Então agora, né? Paulo vai expor, né, esse mistério através da pessoa de Cristo. Esse mistério, ele esteve por um tempo completamente desconhecido, tá? Mas Deus deu vestígio de que esse mistério chegaria ao seu ápice em algum momento da história, tá? Então o mistério e os profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, como fizeram menção delas. Então, os profetas, né, os patriarcas, receberam aí de Deus, né, algumas pontualidades da revelação desse mistério. Quando a gente vê lá em Gênesis 12, e aqui o comentarista vai colocar em pauta, Gênesis 12, capítulo 12, versículo de número 3, a gente vai ver aí, né, Deus pincelando a Abraão esse mistério, né? E no versículo 3, o Senhor diz: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem,
e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então a gente vê que ao longo do Antigo Testamento, Deus ele vai propondo e vai revelando, né, de forma ainda que oculta, o teor deste mistério. Enfim, o que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria e como Deus faria algo totalmente novo, né? Então a gente vai ver que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo, a igreja, o mistério oculto. Então, quando a gente percebe Deus ainda no Antigo Testamento, ele vai dando aí por palavras que um dia isso aconteceria. O próprio Cristo mencionou sobre Abraão, né? Ali estando com os fariseus, enfim, ele vai dizer que Abraão exultou, né, e se alegrou em ter visto o seu dia. Então você vê que o mistério ele não havia sido revelado, mas ele dava apontamentos para que um dia Deus colocaria aí em evidência aquilo que ele projetou ainda na eternidade. Então a gente percebe, né, características aí ainda no Antigo Testamento do que Deus haveria de realizar. Quando a gente vem aqui para Salmos, eu quero ler esse texto aqui, Salmos, que eu achei bastante interessante, Salmo de número 102, Salmo de número 102 e o verso de número 15. Olha o que a Bíblia diz. Então as nações temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a sua glória. Então, Deus falando que as nações, né? As nações temeriam o nome do Senhor. Quando a gente vem também para Isaías, eu quero aqui, eu estou aqui falando e dando essas referências bíblicas para você veja que no Antigo Testamento Deus já estava ali já dando alguns apontamentos sobre esse mistério. Então o versículo 6, né, de Isaías 49 diz: disse mais, pouco é que sejais o meu servo, para restaurar as tribos de Jacó, e tornar-vos a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então, a epígrafe desse texto diz que o servo do Senhor é a luz dos gentios, né? Então, esse dia, os gentios seriam alcançados aí pelo Senhor, tá? Então, esse é o tópico 2, que que a gente explicou para você, né, esse mistério oculto. Agora nós vamos expor, irmãos, aqui, expor como Deus revelou ministérios aos apóstolos e aos profetas, tá? O mistério revelado no Novo Testamento. Perceba, né? É um fato bem interessante. Perceba que no Antigo Testamento ele é mistério, ou seja, ele é um segredo, ele é algo oculto, ele é algo guardado. Mas no Novo Testamento ele deixa de ser mistério, ele agora passa a ser revelado, algo revelado. Então este mistério esteve oculto no Antigo, mas agora é revelado no Novo Testamento, tá? O plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado. Este mistério foi revelado como?
ele foi revelado aos apóstolos e aos profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo da sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. Quando a gente vem para o Evangelho, irmão, né, ali de Marcos 16, Lucas, Mateus 28, a gente vai perceber que Jesus, quando ele chega ao mundo, né, ele se prepara para ter o seu ministério revelado, ele vai comissionar pessoas, ele vai comissionar, né, mensageiros para que agora este mistério não esteja mais, não viesse estar mais oculto. Agora esse mistério deveria ser revelado. E esse mistério deveria ser revelado através da palavra e dos ensinamentos de Cristo. Então você vê ali a grande comissão, Jesus dando o direcionamento, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? E todo aquele que crê e foi batizado será salvo. Jesus vai comissionando, né, os discípulos que eles seriam testemunha tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Mas quando até então a gente está falando de judaísmo. Quando a gente vem para Atos capítulo 9, a gente vê aí o processo do desenvolvimento do mistério revelado aos gentios, né? Através de Paulo, ali no caminho de Damasco. Você conhece aí essa passagem na íntegra. Ele está perseguindo aqueles que são, né, da seita, que ele colocava assim, e ele está indo perseguir quando no meio do caminho uma luz muito forte aparece e assim comissiona Paulo e traz Paulo, né, para o Evangelho de Cristo. Paulo ali passa então por uma preparação, e Paulo, quando está completamente restabelecido, Paulo começa a difundir o seu testemunho. Paulo vai começar a difundir o seu testemunho, e logo após Paulo ele vai começar a percorrer as cidades aí, dando testemunho do que Cristo fez em sua vida. Os judeus, eles não aceitam muito a conversão de Paulo, né? Eles têm uma dificuldade muito grande de aceitar a conversão de Paulo. Aí quando a gente vem para Atos dos Apóstolos, capítulo 13, o versículo 46 e o versículo 47, o texto diz que Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: é mister que a vós vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais, e vós não julgais dignos da vida eterna, eis que nós voltaremos para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou, e te pus para a luz dos gentios, para que sejais da salvação até os confins da terra. Então você passa a perceber que o próprio Senhor vai comissionando Paulo a ir pregar este mistério revelado aos gentios, tá? Paulo primeiro tenta ser aceito na comunidade judaica, mas a comunidade judaica é muito truculenta com Paulo. Então, irmãos, significa dizer também que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram devidamente confiadas pela revelação de Jesus. Então, Jesus é o ápice da revelação, tá? Então ele comissiona e traz a revelação traz essa revelação a esta comissão. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos, tá? Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana, tá? O mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado
é a igreja. E o que é igreja? É uma reunião de muitos povos. A igreja é o corpo de Cristo, como também a união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo. Por fim, o anúncio dessas dádivas do ministério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Significa também que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação deste mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Irmãos, a responsabilidade da igreja é de tornar conhecida este mistério. É a obrigatoriedade da igreja. A igreja foi fundada, a igreja recebeu a revelação, a igreja recebeu a manifestação e a igreja agora ela tem a responsabilidade de tornar conhecida esta revelação. Vale a pena também ressaltar, irmãos, que alguns líderes da igreja primitiva demoraram a entender este mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Este mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio. Então é isso que o apóstolo Paulo está comunicando e dizendo à igreja de Éfeso, que o papel da igreja agora era de evangelizar, era de pregar o evangelho, era de revelar aos homens o mistério de Cristo, a igreja na sua totalidade, tá? Vamos lá. O subtópico, o tópico 3, mostra que o mistério foi pré-estabelecido por Deus, né? A gente é parte de um princípio e de um ensinamento de que nada pega Deus de surpresa, né? Então, Deus não foi surpreendido pela desobediência ou pelo pecado do Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos, tá? Então, esse mistério pré-estabelecido, ele não se deu na origem da formação do homem. Esse mistério pré-estabelecido já estava, né, nos planos divinos desde a fundação do mundo, tá? Então, Deus ele vai, ao longo da história aí, a própria história vai levando, né, a própria história vai sendo moldada para que Deus estabelecesse e revelasse os seus planos, tá? Vale a pena também ressaltar que as riquezas insondáveis deste mistério estavam na pessoa de Cristo. O mistério agora revelado é anunciado e considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. A expressão se refere às maravilhas e providências divinas que estão além do entendimento humano. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com o povo essas boas novas era algo imensurável. A mensagem de qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do ministério que estivera oculto. Ou seja, irmãos, era de uma satisfação tão grande para o apóstolo Paulo, né, transmitir esta mensagem, e ele se achava tão indigno disso, tá, que por diversas vezes ele vai se colocar como não sendo merecedor, na verdade. Mas Paulo, ele tinha consciência de que ele foi incumbido. Isso aqui é muito saliente ressaltar, né, que a pessoa incumbida é uma pessoa que recebeu alguma missão e essa missão tem que ser cumprida
a qualquer custo, a qualquer preço. Então, Paulo vai ser incumbido de ministrar e com perfeição e preciosidade esse mistério. E quando a gente vai para Atos 20, é um dos versículos que eu considero, né, o versículo chave para a minha vida, é o versículo 20. Paulo está discursando exatamente aos Efésios, né? Paulo está ali em Éfeso, e ele manda chamar os anciões da igreja, né? E no versículo 24, que é o versículo que eu tenho por versículo chave, ele vai dizer exatamente isso aqui, da sua incumbência em pregar, em revelar o mistério. Ele diz assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Ou seja, a vida de Paulo, essa vida que Paulo está dizendo é a vida humana dele, é a vida social dele, ele como cidadão. Ele está dizendo: esta minha vida eu nada tenho por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, né? E o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então, essa era a incumbência que o apóstolo Paulo recebeu do próprio Senhor Jesus. O subtópico 2 do tópico 3. O eterno propósito em Cristo. O que significa que desde o princípio dos tempos o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. E indica que Deus sempre esteve no controle da sua criação, para que agora seja manifestada. Assim, o plano de salvação que abrange o mistério da igreja é a revelação deste mistério. Sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo, tá? Então, irmãos, a gente vê que este mistério esteve oculto até que viesse o tempo oportuno para ser revelado. Esse tempo oportuno é o Kairos, né? É o tempo de Deus. Enquanto este tempo não chegou, Deus não revelou esse mistério. A gente falou em algumas aulas passadas, porque a plenitude dos tempos que Paulo vai dizer aos Gálatas 4:4, esta plenitude dos tempos, né, quando chega a plenitude dos tempos, Deus então acha por necessário trazer esta revelação e evidenciar a revelação através do nascimento de Cristo. Então a gente falou em umas aulas passadas aí, que eu não me recordo qual agora, que Deus ele está no controle e vendo todo o desenvolvimento da história. Então a gente falou em umas aulas passadas que quando Alexandre o grande imperador, né, ele conquista aí povos, vilarejos, nações, a primeira atitude de Alexandre é de fazer a língua grega conhecida, né? Então ele vai difundir aí ele vai difundir a língua grega, né? O vernáculo grego, ele vai difundir entre todos os povos. Mesmo os povos, então, de línguas nativas, aprenderiam agora a linguagem grega, né? Então, ele difunde, né, essa linguística no meio dos povos conquistados. Quando o Império Romano entra na história e começa ali a reinar, uma das estratégias do Império Romano era o quê? Eram ali abrir estradas, né? Investir na navegação, enfim. Então agora a gente tem as estradas aí abertas para uma via de locomoção favorável, e a gente também tem aí nações falando o idioma grego.
Então, é nesse cenário que chega a plenitude dos tempos, porque agora o Evangelho teria caminho e a mensagem do Evangelho também seria compreendida por causa da linguagem que Alexandre difundiu, né, na língua grega. Então, esse plano divino surgiu exatamente no Kairos de Deus. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. Essa verdade nos ensina que por trás de todo o evento da história existe um propósito eterno em andamento. Então, irmãos, concluindo, o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas, mas no tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos neste mistério idealizado por Deus. O que vale agora é a Igreja de Cristo propagar esta mensagem que já foi revelada através de Cristo e de Cristo para a sua igreja e para os seus profetas e os seus ministros. Amém? E espero que você tenha adquirido aí conhecimento através desta lição e que você possa continuar sendo abençoado e alcançado pela graça divina. Bom, chegamos ao término de mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Querendo Deus, estaremos aqui no próximo vídeo com a lição de número 10, que tem aí por título A Intercessão pelos Efésios. Amém? Então, se você gostou desta videoaula, se você quer compartilhar esta videoaula com mais alguém, algum amigo, só compartilhar o link aí nas suas redes sociais e assim esta palavra, esta aula abençoada irá alcançar outras vidas, tá bom? Então eu peço a você, né, que compartilhe, que nos ajude aí no nosso canal, inscrevendo-se, o link está na descrição aí, Wagner Silva Oficial, e que você possa ser abençoado, amém? Que Deus te abençoe, até a próxima aula, e a você o meu muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Que Deus te abençoe.